Fala galera, ligado aqui do canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Palmeiras e Flamengo esfarelam e o Cruzeiro pode voltar à briga para ser campeão brasileiro. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a rodada de quarta-feira do Campeonato Brasileiro, com o Palmeiras empatando, o Flamengo perdendo e o Cruzeiro esfregando as mãos, pensando em voltar para a briga do Campeonato Brasileiro. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real. É o app que eu uso aqui para acompanhar futebol de uma maneira mais profissional, que também está à sua disposição, totalmente de graça. Você não paga nada nem para baixar o Flash Score, nem para usar, só vir no primeiro comentário fixado e fazer o download de graça. Estou gravando esse vídeo aqui no início da tarde de quinta-feira. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo, o Cruzeiro já esteja em campo contra o Juventude, e aí eu não sei se o Cruzeiro vai ganhar, se vai perder ou se vai empatar com o Juventude. O jogo é em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, 4 da tarde, já que hoje, 20 de novembro, é feriado, então o jogo é 4 da tarde, então o Cruzeiro já pode ter, esse vídeo pode não valer nada se o Cruzeiro não ganhou do Juventude, por exemplo. Mas os resultados na rodada projetam e animam o Cruzeiro para voltar a brigar pelo Campeonato Brasileiro. Indo ao Flash Score, você vê aqui a tabela da competição, e o Flamengo tem 71 pontos, o Palmeiras tem 69 pontos, ambos já jogaram 34 vezes, e o Cruzeiro completa o 34º contra o Juventude. Ele tem 64. Se ele ganhar o jogo, e é uma das últimas cartadas do Juventude para ficar vivo na briga contra o rebaixamento, se o Cruzeiro ganhar o jogo, ele vai a 67. Então, faltando 4 rodadas, o Cruzeiro estaria 4 pontos atrás do líder Flamengo e 2 pontos atrás do vice-líder Palmeiras. E aí o Cruzeiro, na minha visão, volta, ganhando do Juventude, ele volta a brigar pelo título por duas questões. A primeira, Flamengo e Palmeiras têm no horizonte próximo, daqui a 9 dias, um jogo valendo o título da Libertadores. E isso pode impactar os 2 jogos que Flamengo e Palmeiras vão fazer até o jogo da Libertadores. O Flamengo e Palmeiras, os dois entram em campo no sábado, 9h30 da noite. O Flamengo recebe o Red Bull Bragantino, o Palmeiras recebe o Fluminense. E na terça-feira, também à noite, eles voltam a campo, ambos fora de casa. O Palmeiras viaja até Porto Alegre para jogar contra o Grêmio, o Flamengo viaja até Belo Horizonte para jogar contra o Atlético Mineiro. Então, nesses 2 jogos, é evidente que o Flamengo e o Palmeiras e o Flamengo vão ter que manejar os minutos dos seus principais jogadores, por uma razão simples, uma razão cristalina, que é o segundo motivo que eu disse agora há pouco. Flamengo e Palmeiras estão esfarelando, fisicamente e mentalmente. Não tem como você tirar isso de perspectiva, que Flamengo e Palmeiras terem passado o ano projetando e olhando para ganhar competições grandes. Os dois foram para a Copa do Mundo de Clubes, né? O Palmeiras jogou um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo caiu nas oitavas, o Palmeiras caiu nas quartas. Os dois caíram na mesma fase da Copa do Brasil. E os dois estão cabeça a cabeça brigando por Brasileirão e por Libertadores. Isso trouxe, sem dúvida alguma, um desgaste excessivo e absurdo para os dois, fisicamente e mentalmente. E isso está tendo reflexo agora, também por um outro aspecto. Os dois são jogadores repletos, os dois são clubes repletos de jogadores que são convocados na data FIFA, né? Por exemplo, o Fluminense tem mais jogos que Flamengo e Palmeiras no ano, mas o Fluminense não tem o elenco sendo convocado para a seleção. Um ou outro jogador do Fluminense que é convocado para a seleção. Não é o caso de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras nessa data FIFA, cada um teve 7 jogadores convocados para a data FIFA. E que aí você inclui mais jogos no calendário, você inclui mais desgaste. Então, os dois
chegam nesse momento do campeonato, faltando 4 jogos para o fim do Brasileiro e faltando a decisão da Copa Libertadores, os dois chegam esfarelando fisicamente e também mentalmente. Isso é um ponto. Então, pelo que vem jogando Flamengo e Palmeiras nos últimos jogos, acho que está muito claro que os dois estão extremamente desgastados. Então eu não sei como eles vão lidar os 2 próximos jogos, né? Eu não sei o que eles vão fazer na administração de minutos do time nos jogos de terça-feira. Eu não sei qual time o Abel Ferreira vai colocar em campo para jogar contra o Grêmio, sabendo que tem Libertadores 4 dias depois, afinal. Eu não sei qual time o Felipe Luiz vai botar em campo contra o Atlético Mineiro, e aí tem que ver qual o espírito do Atlético Mineiro para esse jogo, né? Porque vai ser o primeiro jogo do Atlético pós decisão da Sul-Americana também. O Atlético Mineiro vai decidir a Sul-Americana no sábado. Eu não sei qual vai ser o espírito do Atlético Mineiro para esse jogo, se ganhar, se perder. Então, tem esse questionamento. Mas do lado do Flamengo, vai ser um time extremamente desgastado. Então, isso acho que traz o Cruzeiro para sonhar de fato com a briga, desde que ganhe do Juventude hoje. Nada disso que eu estou falando em relação ao Cruzeiro vale se o Cruzeiro não ganhar do Juventude daqui a pouco no Alfredo Jaconi. Nos jogos de ontem, a gente viu um Palmeiras fazendo uma atuação muito ruim, muito ruim. Acho que desde o início estava claro ali que o Abel poderia ter desfeito o esquema de 3 zagueiros, poderia ter trazido, na minha visão, o Kelvin para o jogo, tirando o Mikael, botando o Kelvin do jogo, voltando o Alan para ficar mais perto do gol. O Alan jogou de ala, botando o Alan para jogar de ponta. Em determinado momento, o Fux foi meio que fazer a ala ali e deu um pouco mais de liberdade pro Alan, mas eu acho que era melhor fazer isso com um jogador da posição. Então estava muito claro ali que o Abel poderia desfazer o esquema de 3 zagueiros, tirar o Mikael, botar o Kelvin aberto, liberar mais o Alan e o Palmeiras ser mais produtivo, porque no fim foi um Palmeiras que patinou em gerar chances, com alguns jogadores muito abaixo, em especial o Andrés fez um jogo muito abaixo e no fim ainda tomou um segundo cartão amarelo com o jogo terminado e desfalca o Palmeiras no jogo contra o Fluminense. Então, e aí, na reta final, a decisão do Palmeiras e do Abel foi entulhar a bola na área, inclusive botando os zagueiros para serem centroavante, né? O Gustavo Gomes, que começou no banco por conta da data FIFA, entrou para ser centroavante, termina com Murilo e Gustavo Gomes dentro da área como centroavante, Palmeiras cruzando bola de tudo que é lado, e no fim uma partida muito competitiva do Vitória, ficou no 0-0, e que era um resultado que poderia pavimentar o fim do campeonato, desde que o Flamengo ganhasse do Fluminense. O Flamengo, se ganhasse do Fluminense, abriria 5 pontos, faltando 4 rodadas. Seria uma vantagem muito, muito importante, muito confortável até. Só que nada disso aconteceu, porque o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense num primeiro tempo excelente do Fluminense, mas excelente mesmo, primeiro tempo de manual do Fluminense. O Zubeldia arrumou um plano de jogo perfeito, matou a saída do Flamengo pelos lados com 2 pontas completamente dedicados e funcionando muito bem, o Canóbio por um lado e o Serna pelo outro. O Flamengo não teve saída pelos lados, e aí o Fluminense forçava a saída por dentro, e a saída por dentro sem 2 jogadores vitais para fazer essa saída por dentro, que são Léo Ortiz e Pulgar, e Jorginho, perdão. E aí essa saída por dentro foi uma tragédia para o Flamengo, tanto no quesito de ser uma saída mais dinâmica, mais rápida, quanto no acerto, muitos passes errados, muitos passes forçados por dentro, até porque alguns jogadores importantes do Flamengo fizeram partidas muito ruins. A partida do Ayrton Lucas foi horrorosa, a partida do Saul foi tenebrosa, né? E lógico, falar do João Vitor, do moleque que jogou ali, errou pra caramba, mas beleza, isso aí já era uma coisa que já era um risco. Então, a atuação do Fluminense no primeiro tempo foi excelente e poderia até ter acontecido do Fluminense sair com 3 gols ou 4 gols no primeiro tempo. Saiu com 2, num golaço do Lúcio Acosta, que trabalhou outro plano de jogo muito bem feito do Zubeldia, botou ele para trabalhar nas costas dos volantes do Flamengo. Os volantes do Flamengo sempre
numa linha adiantada e o Lúcio trabalhando por ali. Por ali o Lúcio criou várias oportunidades, por ali o Martinelli pressionou para aproveitar o erro de passe do João Vitor, que o Martinelli jogou pro alto, e no fim saiu o gol do 1-0 do Fluminense, exatamente nesse trabalho, com o Hércules ganhando o espaço nesse entrelinhas, nas costas dos volantes do Flamengo, dando o passe muito bem dado para o Lúcio Acosta, e o Acosta deu uma finalização golaço, mas que golaço, até porque a bola estava muito perto do pé dele, e ele encobriu o Rossi. Acho que o Rossi estava onde ele costuma estar mesmo, acho que é mais mérito do Acosta do que falha do Rossi, e logo depois, aí sim, uma falha grotesca do Rossi. Não concordo em botar isso daí na conta do recuo do João Vitor. O João Vitor recuou para trás, ok, não foi na direção do gol, então se a bola saísse, sairia para a linha de fundo. Não foi uma bola fácil ser recuada, ok, mas o Rossi dominou essa bola. E o Rossi tomou o gol porque ele estava desatento, de cabeça baixa, ele estava assim, e assim ele tentou, em vez de dar um bico de perna esquerda, ele deu um tapinha para ajeitar, para sair jogando. Como ele estava de cabeça baixa, não viu o Serna estava em cima dele, dentro desse dinamismo dos pontas do Fluminense. O Serna roubou e fez o gol para o gol vazio. Então, 2-0 em mais uma partida, além da excelente atuação do Fluminense, mais uma partida que o Flamengo entra em campo, começa o jogo como se estivesse jogando um jogo, um coletivo. E isso, 4 jogos assim, tá? Foi a mesma postura contra o São Paulo, a mesma postura contra o Santos, até o Flamengo fazer 1-0 com o Léo Pereira. O Santos jogava melhor que o Flamengo. Uma postura indecente contra o Sport e uma postura incompatível com quem briga pelo título ontem contra o Fluminense. Se você olha, você leva uma pessoa que não está acompanhando o Campeonato Brasileiro, bota para ver o primeiro tempo de Fluminense e Flamengo, você pergunta, tem um time aí brigando para ser campeão, quem é? 100% das pessoas diriam que foi o Fluminense. Então, uma postura horrível, que mudou de novo no segundo tempo, especialmente depois da entrada do Cebolinha. Mais uma vez o Cebolinha entrou muito bem, o Samuel Lino não consegue jogar. Acho que o Samuel Lino se colocou numa situação em que ele não pode ser titular na final da Libertadores. Acho que hoje não tem explicação para você botar o Samuel Lino começar jogando. E aí o Cebolinha entrou, e aí o Flamengo melhorou, o Flamengo foi para cima, o Jorginho depois entrou e organizou muito mais o time, e aí o Flamengo ainda termina pressionando, faz o gol de pênalti, num pênalti para mim que tá claro que era pênalti, né? A bola bate nessa parte aqui do René, né? Quando a gente diz o limite para você marcar é traçar uma linha no ombro e daqui fazer uma linha no término da manga, né? A bola do René bate assim com o braço aberto, pênalti, o Jorginho bateu e fez, mas é impossível a gente tratar desse jogo sem falar do que para mim é top 3 erros do campeonato, que foi o pênalti não dado no Bruno Henrique. Eu peguei esse vídeo aqui do Fala Luquinhas, que é craque de produção de conteúdo na internet. Ele tá atrás do gol, ele tá exatamente atrás desse gol. Essa imagem aqui do Luquinhas, se você não segue ele, segue lá, tem no Insta, tem no TikTok. O Luquinhas colocou, cara, é indiscutível que esse lance é pênalti, é indiscutível que esse lance é pênalti. Ah, mas o Thiago Silva não teve a intenção. Como falamos em outro lance de pênalti não marcado, o lance do Alan no Tapia, sem querer também é pênalti. Esse lance é pênalti indiscutível. O Bruno Henrique se coloca na frente do Thiago Silva e ele jogaria a bola. A câmera por trás deixa clara. Na câmera do jogo, eu acho que até tem alguns elementos para você duvidar do pênalti. Na câmera por trás, ou na câmera que o VAR analisou, é indiscutível que é pênalti. O Bruno Henrique se coloca entre o Thiago Silva e a bola, mas ele jogaria a bola, ele chegaria para pelo menos receber a bola de costas e recomeçar a jogada. E o Thiago Silva, que já tinha armado o chute, muita gente colocou que o Thiago Silva recolheu o pé, inclusive o senhor Wagner Hillway, que era o VAR do jogo, e que é um dos piores VAR do Brasil e continua apitando só jogos importantes, ele diz que o Thiago Silva recolhe. Isso não aconteceu. Ele narra algo que não aconteceu. O Thiago, vamos supor que aqui, tá? Aqui é o joelho do Thiago Silva e aqui é a chuteira. Minha mão é a chuteira do Thiago Silva e o meu cotovelo é o joelho. Ele, de fato, quando ele faz assim,
ele recolhe para a chuteira não encostar na perna do Bruno Henrique. Só que o joelho já derrubou o Bruno Henrique. Então, assim, é indiscutível que isso é pênalti. E o VAR não chamou, porque o VAR narrou algo que não aconteceu. Esse pênalti não marcado é um dos top 3, top 5 erros de arbitragem do Campeonato Brasileiro. E não foi marcado, acabou que o jogo terminou 2-1 para o Fluminense. O Fluminense foi bem melhor que o Flamengo no primeiro tempo, segundo tempo bem equilibrado até, mesmo que depois do Flamengo fazer 2-1, o Flamengo praticamente não teve nenhuma chance de gol e o Flamengo perdeu. Então, Palmeiras e Flamengo estão esfarelando fisicamente e psicologicamente, emocionalmente. Dentro do balanço da rodada, até ficou menos ruim para o Flamengo. Eu até fiz esse tweet aqui, dizendo que o Flamengo começa a rodada tendo a possibilidade de ter um resultado pior do que o Palmeiras. O que é um resultado pior? Se o Palmeiras ganhasse, o Flamengo podia empatar. Se o Palmeiras empatasse, o Flamengo podia perder. Então faltavam, antes do início da rodada, 5 jogos. Nesses 5 jogos, o Flamengo tinha o direito de ter um resultado pior que o Palmeiras. E o Flamengo usou esse direito logo na primeira partida dessa sequência de 5. O Palmeiras empatou com o Vitória em casa e o Flamengo perdeu para o Fluminense. Analisando o peso dos jogos, analisando para a tabela, eu acho que o resultado do Palmeiras é pior do que o resultado do Flamengo até. Porque o Flamengo, um clássico, você imagina que um clássico é perfeitamente possível. O Flamengo perdeu o jogo, né? Acho que a forma como o Flamengo perdeu é preocupante, mas o resultado em si, totalmente possível. E o Palmeiras empatar em casa com o Vitória, esse resultado não é o resultado esperado. Então, o cenário foi ruim para o Flamengo? Foi. Mas seria muito pior se o Palmeiras tivesse feito o esperado, entre aspas, que era ganhar do Vitória. Então, diante disso, o Flamengo tinha uma possibilidade de gastar um resultado pior do que o Palmeiras e ele gastou logo na primeira rodada. Na primeira rodada dessas 5 rodadas finais. Mas, mesmo assim, continua líder, com 2 pontos de vantagem. Agora, o Flamengo não serve mais para o Flamengo o Palmeiras ganhar e o Flamengo empatar, porque se o Palmeiras ganhar e o Flamengo empatar, eles vão ficar com a mesma pontuação, 72. Só que o Palmeiras vai ter uma vitória a mais. Então não serve mais para o Flamengo o Palmeiras ganhar e o Flamengo empatar. E agora, no fim de semana, os dois vão ter que esticar a corda. Por que esticar a corda? Porque no fim de semana, o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino e o Palmeiras recebe o Fluminense. Se o Palmeiras jogar contra o Fluminense como jogou contra o Vitória, o Palmeiras não ganha o jogo. Não ganha o jogo. E se o Flamengo entrar contra o Red Bull Bragantino como entrou contra o Fluminense, o Flamengo não ganha o jogo. Red Bull Bragantino vem de 3 vitórias seguidas, um Red Bull Bragantino renovado depois de demitir o Seabra e trazer o Wagner Mancini. Então, os dois vão ter que esticar a corda no fim de semana. Porque se os dois repetirem no sábado o que jogaram na quarta, eles não ganharão de Fluminense e Red Bull Bragantino, respectivamente. E aí vão ter que medir, vão ter que juntar cacos, vão ter que medir desgaste para ver qual os jogos com que time eles entram no jogo antes da final da Libertadores, o Palmeiras contra o Grêmio, o Flamengo contra o Atlético Mineiro, ambos fora de casa. Porque do jeito que estão, talvez eles tenham que poupar muito para o jogo da Libertadores, porque os dois estão desgastadíssimos. E nesse balanço, se o Cruzeiro ganhar do Juventude hoje, o Cruzeiro volta para a briga também. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Você tem no seu celular um aplicativo completo para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real e de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.